Agora sim, posso começar? Podes? Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Ainda estão, desculpa, Elizabeth, Sim, ainda estão recordados das nossas personagens? Era uma sim, mãe, uma filha que Emanuel pôs a destra na sua cabeça e que começou a doutrinar ali a mãe e o irmão, e o rapaz, não é? Que é o tal irmão. Então, cada um começou a ir para a sua residência. Sim, Elizabeth. seguimos-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. Eram os obsessores, não é? É. Uhum. Mas aqui o importante é a posição de vítima, não é? Sim. É que atrai os obsessores. É tudo importante, Elizabeth. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Tratara noutro tempo inúmeros casos de infecção, através de artrites e miosites, úlceras gástricas e abscessos miliares. Examinar atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos, em complicados processos patológicos. Vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, permanecer a longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade de minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos, que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. O que é que eu quero aqui dizer de intervenção da natureza? Eram os recursos que eles iam buscar. Usavam as mesinhas, não é? Sim, também, Ah, também. no diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Rous e conhecia o valor da operação de traqueotomia no grupo declarado. Nas concessões, não me esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria sem dúvida os banhos de amido, as pomadas com base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Bem dizia no outro dia o André Luís que o arsénio, no livro As Pupilas do Senhor Reitor, havia lá uma fase em que dizia toma arsénico e curou qualquer coisa. Sim. Positivando o endema, recordaria a veratrina, o colam, o Lomulano, calomulano, a cafeína e a tiobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica, se os raios-x não demonstrassem a eficiência precisa. Por todos os sintomas, saberia utilizar regimentos e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas, e ali? pois é, e E ali? ali? À nossa frente caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente, escapava ao meu conhecimento dos sintomas e dos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros, observava-se-lhes a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar das dores terríveis a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Não ignorava os esforços constantes de nossa colónia espiritual.
a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior. Mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande instrutor que me seguia generoso, observava um companheiro encarnado, presa de singulares viciações. Por que fatores ministrar o socorro indispensável? E, naturalmente, novas reflexões ocorriam-me células. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados, atacariam a alma fora da carne. Quando me debatia em amarguras inexprimíveis, nas zonas inferiores, certo, havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tamanhas angústias? Revelando paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ele sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de várias matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. E realmente assim é. Nós estamos aqui perante uma revelação incrível, não é? De como nós somos atacados por estas entidades que nos vampirizam e que nos vão consumindo, digamos, internamente os órgãos. Mas isto tudo devido à nossa condição moral, não é? É por isso é que elas vêm, senão não viriam. E não é só a condição moral, é o nosso grau de inferioridade. É a nossa condição moral, sim. Pronto, está bem. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Nós não temos isso em consideração, mas tudo aquilo que nós pensamos acaba por ter uma vida exterior. É uma vida fictícia, é uma vida curta, mas é uma vida exterior. Portanto, temos essa responsabilidade mais em relação às forças mentais que expelimos, não é? Mas objetei. Sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Sem dúvida, redarguiu meu interlocutor sereno, quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Cá estão eles, os ascendentes morais, não é? Sim, mas é preciso compreendê-los todos, não é? Sim, sim. Entretanto, considerei, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. Que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas aqui, Alexandre sorriu pensativo e falou depois de pausa mais longa. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos de medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem não são integralmente destituídas de razão. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes
quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Por isso não é só uma questão de... Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até à plena aceitação desta verdade com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Mas a ciência também já lá chegou. Já são muitos os que sabem que saúde e doença residem dentro de nós. Portanto, cada criatura tem a capacidade de adoecer ou de sarar conforme as suas posições intelecto-morais, mais morais que intelectas, não é? Do que intelectuais. Mas sim, cura e doença residem dentro de cada criatura. Posso continuar? Sim, sim. Entendendo-me a estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico, depois de pequeno percurso a pé, e falou. Há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto, o amor. Vejamos que Alexandre considera aquilo que nós vamos agora assistir como o mais poderoso antídoto contra o vampirismo, não é? É. Naturalmente, acentuou o meu generoso companheiro. Você já sabe que a prece trata fronteiras vibratórias. Sim, já observar as experiências dessa ordem. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Entramos, e enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar, disse, não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. O santuário doméstico encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras ou luminosas de que seu espírito se nutre. Achava-se eminentemente surpreendido. De facto, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou-me a destra, paternalmente, encaminhou-se até à porta, que se fechara sem estrépito e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Uma senhora muito jovem, em que percebi imediatamente a esposa de nosso companheiro, desligada do corpo físico em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente.
Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de Nosso Senhor. Ingressámos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Desculpem-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitar. Cecília beijou-lhes a mão e rogou: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. E enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, reparava eu a paisagem edificante. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e no mesmo instante o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhes transformava num foco ardente de luz, da qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. São os crepúsculos. Isso. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções e muito particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos. Lutavam desesperadamente com os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e gradativamente cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa generosa, que se conservava maternalmente ao seu lado, e adormeceu jubiloso. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações, quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia. Agora poderá extrair as próprias ilações. Sim, retorquei. Estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Não tenho dúvida, prosseguiu o orientador. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é um movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contacto com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Após breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento.
E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, os raios X, provenientes do rádio, que se desintegra incessantemente no solo e os dos várias expressões emitidas pela água e pelos metais alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E em sentido horizontal experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Então quer dizer, quando estamos deitados, não é? Horizontal. Não, 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 não. No sentido horizontal, pode estar de pé ou deitado, Está bem. ou de joelhos, ou como Tens quiseres. razão. Sim. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, provenientes das colónias de seres desencarnados que rodeiam a Terra. Em cada segundo, Andrei, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos força que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. É um espetáculo. Portanto, isto é tudo de uma complexidade incrível, não é? É tudo de uma complexidade incrível. Nós estamos sempre todos ligados pelas redes invisíveis, pelos fios invisíveis do pensamento e da afinidade, claro. Posso continuar? Sim, sim. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, pedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Sobe que isto faz-me tão mal quando estás a subir e eu a ler. Ok. Tá, chega. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda a criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco radiante de energias da divindade. Quem tem sensibilidade, não é? Sim. Quando está nessa oração, ou vê cores, não? Ou sente, ou sente a energia, pode acontecer, não? Pode acontecer tudo isso, mas se estás concentrada na tua prece, não estás muito atento ao que está a acontecer, não é? Mas às vezes eu estou concentrada de olhos fechados e depois vejo coisas de olhos fechados. Sim. Que me complementam, não deixo de estar centrada no que estou a pensar. Uhum. As elucidações do instrutor calaram profundamente no ser, desejando, contudo, certificar-me quanto ao outro pormenor da sublime experiência. Interroguei. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Não. Alexandre sorriu e respondeu: o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia, que deverá anexar em definitivo ao património de sua personalidade através do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente,
toda a cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Ok? Então, nós podemos ser ajudados pelos outros, com certeza que podemos, mas a cura reside em nós e nós temos uma ligação direta com o Pai. E cada um, apesar das ajudas que possa ter de amigos, a esposa e irmãos, etc., não importa, nós temos que fazer a nossa Esta parte. parte. Exatamente. Portanto, é isso que se trata. Eu não sei se querem colocar dúvidas, se querem fazer comentários. Vejam lá. Que a oração move montanhas, não é? Move montanhas, sim. Move montanhas. Mas eu ia fazer uma pergunta que era a seguinte, a propósito de orar pelos outros, quando as pessoas dizem, ai, vais não sei aonde, vais ao centro, ou vais a Fátima, ai, reza por mim. Então não era melhor, mas é a pessoa rezar por si mesmo. Esse era o melhor. Sim, mas às Melhor. vezes as pessoas ainda não estão ainda não estão nessa faixa, não é? Se pudermos ganhar ali um bocadinho de tempo com a pessoa e explicar-lhe a nossa postura, como tu estás a fazer referência e muito bem, e sensibilizar a pessoa de que cada filho de Deus tem acesso direto ao Pai. Nós não precisamos de intermediários, não é? Mas vezes há que nós E não nem estamos capazes precisamos, de orar, sabias? não precisamos de ir a Fátima ou de ir ao centro, olha, Não, a nossa não, casa é o melhor sítio. não, é. Não é? Mas é onde cada um se sentir melhor, não é? Claro, claro, claro. Mas às vezes as pessoas não se sentem capazes de orar, estão demasiado influenciadas, negativamente influenciadas e não conseguem orar. Aí acho que devem pedir ajuda a alguém que sabem que as pode ajudar, que esteja de fora, que possa fazer uma prece e que elas depois, quando se sentirem em condições, então que prossigam com o processo. Claro, claro. Obrigada. Eu não sei se todos concordam com o que eu estou a dizer. Concordo. Concordo, mas às vezes no lar ainda não temos esse equilíbrio, não é? E é por isso que uma pessoa vai ao centro. Não é só por E isso. ao centro é uma coisa diferente, né? Vou lá porque quero ir ao Evangelho, vou lá porque me sinto bem. Pronto, é uma casa de oração. Eu estou a referir-me a pessoa pedir à outra. Ela Ok. ela não vai ao centro, Isso ela não não. vai a Fátima, mas diz, olha, Pois ouço pede por muita mim. gente a fazer isso, sim, sim. Pronto, e eu quando me pedem ponho o nome das pessoas, mas acho que não é preciso um sítio especial para orar, não é? Pois não, até na casa Portanto, de banho. e a pessoa diretamente, como diz a Luísa, estamos ligados diretamente ao Pai. É. Na religião católica, de onde todos mais ou menos viemos, se não nesta vida, noutras, de facto foi imposto o sacerdote como intermediário entre as pessoas, os crentes e Deus. E nós sabemos que não é necessário. Não há pessoas mais importantes para Deus. Deus olha para todas as suas criaturas com o mesmo amor, independentemente de posições, de perfeições, de seja do que for. É uma criatura de Deus, é um filho de Deus, tem acesso ao Pai, pode falar diretamente com o Pai, não precisa de intermediários. Desculpem. Agora, eu também acho que a prece de Cecília era muito eficaz porque ela gostava muito do marido. Também acho isso.
Porque a prece, quando vem do coração, é muito poderosa, não é? Portanto, quanto maior a ligação afetiva, maior a profundidade com que a pessoa faz a prece. Eu julgo que nós até já falámos sobre isso aqui neste nosso grupo, mas da prece das mães arrombar as portas do céu, Sim, porque de facto a veemência também isso. influencia, não é? É assim. É a força do pedido, sim. Em que deve estar tudo empenhado, o coração principalmente, muito empenhado na prece, não é? E Cecília tinha aqui um amor muito grande por este rapaz. E ele tem imensa sorte de a ter. Porque ela, cada vez que ele entra em casa, ela consegue salvá-lo ali do vampirismo mais atroz, não é? Depois é claro que ele está sozinho com ele próprio, retomam novamente os vampiros, mas enquanto o pau vai e volta, folgam as costas, como se costuma dizer. E é curioso como é que nos tempos modernos nós comunicamos com tanta facilidade por telemóveis, computadores, e para nós isto já é tudo tão natural que já nem questionamos. Não. Já nem nos perguntamos como é que funciona, simplesmente damos por garantido este meio de comunicação. Sim, E a verdade é que depois, para falar com Deus, parece que às vezes temos dúvidas das nossas capacidades, temos que encontrar intermediários, e até duvidamos de a que seja eficácia, efetivo. sim, Sim, a eficácia da prece, sim. Eu desconfio, Carla, que isso deve-se à nossa materialidade ainda, sim, não é? sim. Mas temos que começar a pôr os olhos nestes exemplos e também noutros fora da doutrina. Eu estou-me a lembrar de Santo Antoine de Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, em O Príncipezinho, que ele diz: o que é importante não é visível para os olhos, mas sim para o coração. E, portanto, isto é que é real, não é? Uhum. Isto é real. O importante não é visível aos olhos, e sim ao coração. É isto, Mas nós, na nossa educação, não é? sim, As emoções, o que era do coração, quem ia por aí era fraco, ou seja, foi a ligação da parte material, como tu estás a dizer, que nos faz ver, acreditar no que se vê ou no que se toca. sim, Isso é uma reeducação que a gente tem que ter. sim, sem dúvida. Nós vivemos num mundo material e parte de nós é muito material, com certeza. Mas não nos podemos esquecer da nossa componente espiritual, que essa é que é a matriz de todas as outras. E, portanto, essa é que deve ser aqui incrementada e explorada, não é? E começa, como tu dizes, pela parte emocional, pela mental, etc, etc, que isso tem que começar a ser cada vez mais explorado. E não há dúvida nenhuma, e todos nós podemos experimentar. Podemos nos estar a sentir muito mal e desgastados e até com falta de forças e tudo. Fazemos uma paragem, fazemos uma prece e saímos dali logo com outras forças e outro potencial. Portanto, cá está, não é? É Sim, é pôr-nos por em contacto com Deus e havemos de ver que isto é real. Pôr-nos em contacto com Deus é pôr-nos em contacto connosco próprios, com a nossa natureza interna mais sublime e mais pura. E, portanto, Deus fala ao nosso coração e as coisas melhoram logo, quase que instantaneamente. É uma pausa. É uma pausa do que estamos a fazer para é um estarmos connosco. remédio maravilhoso, sem dúvida. Às vezes não conseguimos, ou usamos os livros, não é? Usamos a natureza, A música, respirar fundo também. sim, claro. A música é muito importante.
Enfim, todas as artes nos levam até aos sentimentos superiores. Às vezes, olha, é mandar uma mensagem a alguém, não é? E sai daquela sintonia, como aconteceu, que eu não sabia do carregador. Já há uma hora que estava à procura dele. Pois, Desde que eu peço, isto já quando eu peço ajuda, consigo resolver. pois, é isso mesmo. É uma coisa. E se isso é assim para o carregador, imagina para o teu corpo e para o teu ser, que é criatura de Deus. Então, isso, como é óbvio, algum pai deixa de socorrer o seu filho. Então Deus, na sua perfeição, deixaria de nos socorrer? Nunca. E se a nossa prece é sincera, chega lá, ao seu coração augusto, claro, com certeza. Não é? Portanto, temos aqui uma ferramenta fantástica que Deus pôs à nossa disposição para com Ele, para a Ele nos ligarmos, que é a prece. E todos nós podemos fazê-lo, desde que seja com o coração e que empenhemos todo o nosso ser e a nossa convicção. E, portanto, grande alavanca que aqui temos, não é?